dia, a gente está aqui para fazer um trabalho experimental para o curso de Mecânica dos Fluidos 2 da Escola de Química UFRJ, professor Luiz Fernando Lopes. Para isso a gente fez um fluido com maisena e água. A gente adicionou volumes aproximadamente iguais dos dois. A maisena é amido de milho, esse pó branco, vocês devem conhecer, e a água é água filtrada comum. O resultado da mistura foi isso. É um fluido branco que, quando a gente vira assim, ele tem um pouco de dificuldade para escoar. A gente vai fazer alguns testes de tensão para verificar seu comportamento. E depois a gente vai variar a temperatura, aquecendo no micro-ondas e deixando em banho de gelo, para verificar a alteração do comportamento com a temperatura também. Para o teste de tensão, a gente vai usar essa colher aqui. A gente primeiro vai aplicar uma alta taxa de cisalhamento. Ou seja, vai bater com a colher, vai gerar uma alta taxa de cisalhamento na superfície e vai ver como vai se comportar a viscosidade do fluido. Depois a gente vai deixar a colher escorregar para dentro do fluido para ver também o comportamento da viscosidade a baixas taxas de cisalhamento. Então, filma aqui de perto, por favor. Colher limpa, fluido aqui. Se a gente bate forte, vocês veem que a colher não consegue penetrar no fluido. Nem de lado ela ainda penetra um pouco mais, mas assim ela não consegue penetrar. Isso é porque com altas taxas de cisalhamento, quando a gente bate forte com a colher, a viscosidade do fluido aumenta muito. Viscosidade aparente. A viscosidade aparente do fluido aumenta bastante. Obrigado, Fabrício. Se a gente deixa a colher cair para dentro do fluido, apenas com a ação da gravidade, ela vai escorrendo para dentro. Posso até empurrar ela um pouco para dentro devagar. Vocês veem que o fluido, a colher consegue fazer o fluido escoar através dela. Se a gente solta devagar de novo, o fluido escoa de volta. E a colher, eu estou puxando a colher para cima agora. Da mesma forma, se eu deixo a colher dentro do fluido, agora eu vou puxar rapidamente. Então eu vou aplicar uma alta taxa de cisalhamento quando a colher estiver dentro do fluido. O que é esperado é que a viscosidade aumente com o aumento da taxa de cisalhamento e o fluido não escoe. Então se eu puxar rápido, eu consigo levantar. Eu acho que está levantando, filmando aqui de baixo. Consigo levantar, espero que não quebrar o vidro. Porque o fluido não consegue escoar quando eu faço uma alta taxa de cisalhamento, porque a viscosidade aumenta muito. E aí eu levanto o vidro inteiro. Deixando parado assim, ele consegue escoar e voltar para o recipiente. Esse comportamento de fluido que aumenta a viscosidade com altas taxas de cisalhamento é de fluido dilatante. É um fluido não newtoniano. Vamos agora apresentar outro teste, também de cisalhamento, mas um teste mais interessante, que é a partir do momento que você arrasta a colher na parte de cima. Se você arrasta de maneira devagar, ele escoa. Mas se você arrasta com uma velocidade maior, o fluido ele resiste e acaba fraturando. Você deve perceber no vídeo. Ele acaba rasgando e fraturando, deixando claro o comportamento de fluido dilatante dele. Agora a gente vai fazer um teste com a bola de tênis, que é o mesmo princípio da colher, aumentando a taxa de cisalhamento e observando o aumento da viscosidade aparente do fluido, não deixando a bola penetrar no fluido, não deixando o fluido escoar. Em comparação a uma superfície completamente sólida, a bola de tênis quica tranquilamente. E agora no fluido, torcendo para a gente acertar, quica também. Errei. Agora acertando. Aqui, quica tranquilamente. É o mesmo, esse princípio é utilizado nas armaduras fluidas que utilizam fluidos dilatantes como esse para evitar que projéteis atravessem o colete, salvando a vida de soldados. Agora a gente deixou o fluido 15 minutos em banho de gelo. A gente vai observar de novo com o teste da colher.
podem notar que está um pouco mais duro do que a temperatura ambiente. Mesmo escoando, ele está demorando um pouco mais do que quando a gente fez o teste à temperatura ambiente. A diminuição da temperatura diminui a cinética das moléculas e aí o fluido escoa com mais dificuldade, como era de se esperar. A gente colocou o fluido, o sistema com a mistura em banho-maria, com uma água em torno de 60 graus Celsius, deixamos durante 15 minutos. E aqui vocês podem observar que a colher, ela escoa quase que sem resistência do fluido a uma baixa tensão cisalhante. E você consegue nesse sistema inclusive agitação, é diferente dos outros que a gente apresentou. E vamos fazer o teste agora, um teste com uma pressão maior. Ele resiste um pouco, mas ainda se deforma. Se batendo com uma pressão menor, com área de contato maior aqui, fica claro que o fluido amortece o impacto, deixando um pouco das características dilatantes dele. Inclusive aqui ele vai e amortece melhor. Vou só bater aqui uma vez, não vou bater com muita força, porque senão vai levantar tudo. Mas ele resiste, mas resiste pouco. Resiste menos do que com a temperatura ambiente. Nós tentamos fazer também esquentando ele direto no micro-ondas, mas não deu muito certo. Nós acabamos de esquentar no micro-ondas durante 30 segundos. E essa é a aparência que ficou. A água evaporou, a água presente, que já tinha pouca, evaporou, deixando mais concentrado, e agora deixou com um perfil de completamente sólido. Ó. Completamente sólido. Inclusive dá até para ver algumas rachaduras aqui. Não sei se consegue pegar. Não. Consegue? Uhum. Algumas rachaduras. Vou fazer o teste de bater. Fica claro. O de arrastar. Vê claramente também que ele começa a rachar. Arrancando pedaço e tudo. Aqui a gente pode ver que tem algumas partes que ainda estão meio úmidas, devido a essa viscosidade, a baixa difusão de água por ele. Aqui embaixo a gente vai ver de novo que continua sólido. Sólido mesmo. Tenta fazer devagar. Não, agora destruir. Não, devagar. Ah, é. Ó, mesmo devagar, ele não desce. Qualquer ponto. Até mesmo com força, demanda uma pressão bem maior. É isso. Em resumo, nosso trabalho experimental, a gente fez um fluido com maisena e água, mesma quantidade de volume, testou a 25 graus Celsius, aqueceu em banho-maria até 60 graus Celsius, depois resfriou em banho de gelo até aproximadamente 10 graus Celsius. O fluido apresenta um comportamento dilatante, que é um fluido não newtoniano, cuja viscosidade aparente aumenta com a taxa de cisalhamento. Quando a gente aplica uma taxa de cisalhamento alta, a viscosidade do fluido aumenta e ele resiste ao escoamento. Que é o que aconteceu quando a gente bateu com a colher, ou quando a gente jogou a bola de tênis. Ele enrijece e não escoa. Quando a gente só mergulha a colher devagar, ele consegue escoar através da colher e a colher entra no fluido. O aumento da temperatura diminuiu a viscosidade aparente, ele escoa melhor em todas as condições de taxa de cisalhamento. Diminuição da temperatura, ao contrário, aumenta a viscosidade e ele escoa pior do que a temperatura ambiente. Ah, achei que ia quicar. Pode ir? Uhum. Daqui fica bom. Fica? Ah, não, saiu um pedaço no meu irmão. Vamos ver. Com a bola de tênis. Deixa eu se ajeitar.
Ah, só para explicar. Isso aqui a gente pegou aquele que deu errado do micro-ondas com com o resto de maisena que a gente ainda tinha. Então a gente misturou e fez uma nova mistura aqui, mas para testar, só para brincar mesmo. Segura. Cratera. Caraca, desenhado aqui. Show. De novo. Não pode falar palavrão no vídeo, Fabrício. Ops. Pô, isso deu certo, hein? Caraca, basicamente a mesma altura. Cara, segura com as duas mãos. Só segura, fechar. Tá quicando no fluido, tá? Tá quicando, no fluido. Opa! Tudo bem.